Mitologia grega antiga, nós encontramos os famosos escritos de Homero, são os poemas chamados de Ilíadas. Nesses poemas, ele descreve o que teria sido a guerra entre os gregos e os troianos. Tudo teria começado quando o príncipe de Troia teria raptado Helena, esposa do rei de Esparta, o rei grego. Era uma mulher lindíssima, né? Foi natural, então, que os gregos tentassem invadir a cidade de Troia para resgatar não só Helena, mas também a honra do rei. E por 10 anos eles tentaram entrar na cidade de Troia sem sucesso. Aquela cidade era intransponível. Então Odisseu teve uma brilhante ideia. Construiu um cavalo de pau, oco, grande. Dentro desse cavalo de pau colocou uma tropa de soldados gregos e os troianos caíram no golpe, levaram esse presente e colocaram diante do templo da rainha Atena. À noite, o grupo de soldados saiu do cavalo, abriu os portões e foram derrotados os inimigos. Sabe, não se sabe se aconteceu ou não isso. Talvez isso seja só um mito. Mas isso acontece na nossa vida espiritual constantemente. Nós aceitamos os cavalos de Troia, os presentes do inimigo. Tem uma frase de um santo que diz assim: como o inimigo não consegue enfeitar o inferno, ele enfeita o caminho para a gente ir para o inferno. E para isso ele nos dá esses presentes de Troia. É um jargão, a gente conhece hoje, né? Ah, o presente de Troia, o cavalo de Troia. É por conta disso, exatamente por conta disso, que os gregos derrotaram, invadiram Troia. Porque à noite, quando eles cochilaram, então, saiu esse grupo de dentro do cavalo, esse grupo de soldados gregos, abriram os portões e cochilaram. O alerta de Jesus para nós hoje é para que nós não cochilemos na vida espiritual. É o que nós vamos ver aqui nessa passagem, que está no livro de São Mateus, capítulo 24, versículos 42 e seguinte, vai dizer assim, ó: vigiai, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse a hora em que havia de vir o ladrão, vigiaria, sem dúvida, e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós preparados, porque o Filho do Homem virá na hora em que menos pensardes. Virá na hora em que menos pensardes. Imagina você que talvez um servo ali batalhou a vida inteira, nos 45 do segundo tempo ele cai em pecado mortal, perdeu tudo. Perdeu tudo. Esse é o conselho de Jesus: vigiai. E Jesus aqui não revela quando ele virá de novo, a sua segunda vinda. Primeiro para que, veja, se ele dissesse que seria lá para o século 22, 23, 24, não sei. Tá de boa, então não precisa se preocupar. E se ele dissesse que seria para a semana que vem, haveria um grande desespero. Nós temos que viver todos os dias. Essa é a proposta de Jesus, como se fosse o último dia da nossa vida. Né? Porque Deus perdoa sempre, mas nós não temos o sempre. Por isso nós temos que vigiar hoje, nós temos que pedir perdão hoje, nós temos que batalhar para não cair na armadilha do inimigo hoje. Hoje. Né? E aqui, nesse livro da Catena Áurea, São Tomás de Aquino vai descrever exatamente o que significa essa passagem. Diz assim, ó: o pai de família é o entendimento do homem. Tá? A sua casa é a alma. Olha só, que profundo. O ladrão é o diabo. É, pois, inimigo o discurso que não entra pela porta natural na alma do negligente, mas como quem mina a casa, destruindo primeiro certas construções naturais da alma, isto é, o intelecto natural, e entrando pela própria fratura saqueia a alma. Nós recebemos a alma de Deus, né? Quando nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. Nós nos tornamos filhos de Deus. Portanto, o inimigo não tem o poder sobre nós, jamais teve. Mas somos nós que damos o poder para o inimigo, infelizmente. Aqui, Santo Tomás de Aquino vai dizer das construções naturais, das fortificações naturais da nossa alma. Na nossa alma, no nosso coração, nós temos uma bússola que vai nos dizendo, isso não pode, aquilo não pode. O nosso coração bate mais forte quando a gente está na iminência do pecado. É o nosso corpo dizendo que aquilo é errado.
Acontece que as coisas não acontecem muitas vezes o pecado da noite para o dia. Olha, por exemplo, o pecado da infidelidade matrimonial. Não acontece assim. Não é um casal fervoroso que está ali, reza o terço, vai à missa todo dia, todo domingo, e de repente, pá, do nada acontece o adultério. Não. O inimigo vai minando aos pouquinhos, vai minando, vai minando, vai minando. Ele tem tempo. Ele tem tempo. Aí quando ele vê que está as defesas naturais que Deus colocou ali da alma estão caídas, então ele entra e faz um estrago terrível. Mas pior do que isso, é o estrago terrível que o inimigo faz na alma. Na alma. Porque essa vida é passageira. Nosso corpo vai acabar um dia, todos nós sabemos. Mas a nossa alma é imortal. E que triste saber no final da vida que nós fomos condenados ao inferno por causa da negligência, por causa da infidelidade. A proposta de Jesus é para nós hoje, para eu e para você, para vigiarmos, para nos colocarmos num lugar que o inimigo não tem poder, que é no coração transpassado de Jesus, que é carregando a cruz com ele, que é carregando a nossa cruz. O nosso corpo é como um piá pançudo, quanto mais a gente dá regalias, mais ele quer. A receita para estar atento é carregar a cruz com Cristo. Deus te abençoe. Boa caminhada.